Aí, agora foi. Vocês estão me ouvindo aí? Sim. Tá falando que o meu microfone não está funcionando. Márcio? Será que ele tava parado ou ele travou? Travou. Voltei, mas não sei se voltei. Voltou. Voltou. Oi, Márcio. Oi, Natália, tudo bem? Então vamos, gente, vamos começar. Bom dia para quem não vi ainda. Quais exercícios dessa aula a gente fez, gente? Por favor, que eu esqueci. Eu acho que é 1 e a 2. Acho. Qual exercício que você parou? Quais eu já fiz. Você fez o 1, 2 e o 3. 1, 2 e 3, tá bom. Obrigado. Você fez o 3 mesmo, verdade. Tá. Então, 4. Fósforo e cloro têm, respectivamente, 5 e 7 elétrons na camada de valência. Escreva a fórmula de Lewis do tricloreto de fósforo.
Fórmula de Lewis é a fórmula eletrônica. Então, você vai colocar... Cara, eu ligo o computador para dar aula para vocês às 7h30 da manhã, porque esse negócio aqui demora pra caramba para inicializar. Ele não acabou até agora, continua soltando bloquinho para mim ali, que raiva. Fórmula de Lewis é a fórmula eletrônica, é a fórmula onde você vai desenhar os elétrons da última camada. E aí a Unesp foi boazinha e colocou já. Fósforo tem 5 e o cloro tem 7. Então, fósforo tem 5 elétrons na última camada. Enfim, não perca a conta. 2 aqui embaixo. 1, 1 e 1. 2, 3, 4, 5. Quem tem 5 elétrons na última camada quer fazer 3 ligações, né? Quer ganhar 3 elétrons. O cloro tem 7. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 1 ali, 7. Aí o cloro empresta um elétron, o fósforo outro elétron. Estes 2 elétrons estabelecem uma ligação entre os dois. É a mesma coisa para esse par de elétrons e para esse par de elétrons. Então o fósforo fica com 1, 2, 3 ligações e cada cloro com uma ligação. Normalmente a gente desenha assim mesmo, viu, gente? É um carinha lá no meio e aí 8 elétrons rodeando cada átomo. A não ser que ele fique com 2, né? Tipo hidrogênio, que aí só vai ter 2. Senão, tenta sempre fazer o desenho bonitinho desse jeito assim, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Professor, Oi. eu podia ter feito retinha a ligação entre o fósforo e o cloro? Retinha que você diz é um elétron ao lado do outro na horizontal? Isso, Pode. tá. Pode. Fica mais fácil de ver, né? Aliás, eu não falei isso na aula passada. Na minha época... aliás, não, acho que a Beatriz perguntou. Na minha época, a galera desenhava tipo um retângulo, uma bolinha, nos elétrons que faziam a ligação. Hoje não pode mais. Hoje, sim, já faz um tempão que não pode mais, mas a galera continua fazendo. A representação é essa mesmo. Eu já parei de fazer, prof, depois daquela aula. Agora tá bonitinho sem. Mas foi a Beatriz mesmo? Eu não lembro mais. Sim, fui eu. Foi? Tá. Putz, grila. E a pergunta do item B é: qual tipo de ligação formada? Qual o tipo de ligação entre o fósforo e o cloro? Fósforo tem 5 elétrons na última camada, quer ganhar 3. Cloro tem 7 elétrons na última camada, quer ganhar 1. Os dois querem ganhar elétrons, então a ligação é covalente. Tudo bem? Beleza? Então vamos para a última questão. Justo. Essa aqui é uma delícia. Leia o texto a seguir. Esse texto, apesar de conter vários erros conceituais, faz parte de matéria publicada em um jornal de circulação nacional, sob o título Sal tem propriedades de derreter os cristais de gelo. Joga um punhado de sal grosso numa calçada. Para eu não ter que ler 2 vezes o texto, cada vez que tiver alguma coisa errada, já vou falar, tá? Porque no final ele pede sublinhe no texto um erro conceitual. Então, cada erro conceitual que tiver, eu já vou falar. Joga um punhado de sal grosso numa calçada coberta de gelo, comum em países muito frios no inverno por causa da neve. O gelo derrete imediatamente. Sabemos, no entanto, que o sal não é quente. Na verdade, o sal gelado causaria o mesmo efeito. Como o gelo derrete? A resposta está na química. Em estado líquido, as moléculas de água estão em movimento. Mas quando a temperatura cai, elas param. Está errado. As moléculas só param o movimento se tiver a 0 Kelvin.
E se tiver 0 Kelvin, ninguém sai na rua. Então, não, mentira. Quando a temperatura cai, elas param congelando em cristais. Falso, tá errado. Um pedaço de gelo sempre tem moléculas passando de um estado para o outro. Tudo bem. Se você pudesse ver cada molécula de água, veria 2 átomos de hidrogênio ligados a um de oxigênio, formando um triângulo. Daí o símbolo químico da água ser H2O. Dá para considerar que isso aí está errado também, porque não é símbolo da água H2O, é a fórmula da água H2O. Mas tudo bem. Por causa da posição dos átomos, cada molécula de água gera um campo elétrico. Cada molécula de sal, sal de cozinha não pode ser chamado de molécula. Sal de cozinha é um composto iônico, então cada molécula de sal está errado. Cada íon, então? Oi? No caso aí é um composto iônico, né? Sim. Então a gente colocaria íon de sal? Ficaria Não, você estranho. coloca a fórmula. Cada fórmula do sal, Posso pôr composto? cada composto de sal, Do sal. tá certo a palavra composto. Você só pode usar composto quando for uma substância composta, né? Então, NaCl é uma substância composta, então pode usar composto. Cada molécula de sal é formada por átomos de sódio e cloro interligados. Quando o sal grosso é jogado no gelo, ocorre uma reação imediata. Uma molécula de sal, está errado de novo, uma molécula de sal normal não tem carga elétrica, mas quando se separa uma molécula de sal, os átomos liberados ficam eletricamente carregados. Átomos carregados são chamados de íons. Moléculas de água são eletricamente atraídas por íons. Por isso, grupos de moléculas de água que ainda estão em estado líquido começam a se aglomerar em torno dos íons sódio e cloro. Enquanto isso, as outras moléculas de água se libertam do gelo e também ficam em volta dos átomos de sódio e cloro. Logo, só resta a água. Tá meio esquisito esse logo só resta a água também, né? E o sal sumiu? Mas tudo bem. Sublinhe no texto um erro conceitual. Gente, o mais errado de tudo é chamar o sal de molécula. Esse aí é imperdoável. Isso não pode. Não pode. Explique o que está errado no trecho sublinhado. Sal de cozinha é um composto iônico e molécula só pode ser usado para substâncias que possuem apenas ligações covalentes. Então, não. Está errado. C. Reescreva-o de modo a torná-lo correto. Ao invés de falar molécula de sal, fórmula de sal, ou como a Natália queria ali, composto iônico de sal. Pode ser também. Tudo bem? Ô, Márcio, Oi. você falou, como que é a letra B? Sal é iônico? O que você Explique falou? o que está errado no trecho sublinhado. O que está errado? Chamar sal de molécula. Sal não pode ser chamado de molécula. Sal é um composto iônico. Por que não pode Molécula ser só chamado de usada? molécula? Oi? Chamar de molécula só é usado em quê que você falou? Quando a substância possui apenas ligações covalentes. Eu posso falar quando é composto molecular? Ou tá errado? Putz, não tá errado, mas você tá enrolando, né? Você não escreveu o que o cara queria. Tá bom. Peraí, como é que foi que você falou? Composto molecular? Que é substância molecular, certo? Ah, não, ó, é diferente. Se você escrever composto molecular, aí o que você falou fica errado. Porque Por quê? todo mundo tem ligação covalente, não é composto molecular? Substância molecular? Não, vamos lá. Composto molecular são 2 palavras. Composto, molécula. Molécula, quando todas as ligações são covalentes. Composto é quando a substância tem pelo menos 2 átomos. 2 elementos químicos. Tá bom. Então, NaCl é um composto, por isso que o nome é composto iônico. Sempre vai ser um composto iônico. Água
é um composto, porque tem hidrogênio e oxigênio. Agora, se você pegar O2, não é composto, porque só tem oxigênio. Continua sendo molécula, mas você não pode chamar O2 de composto molecular, entendeu? Então, se escrever substância molecular, aí está correto. Está enrolando, mas está correto. Agora, composto molecular fica errado. Tudo bem? Sim. Gente, perguntas? Alguém tem alguma pergunta? Tudo bem? Professor, a C é uma fórmula de sal? A É uma resposta? fórmula de sal. Quem falou? Tá. Daniele. Ah, Daniele. Tá acordada aí, Daniele? Eu tô, professor. Eu vi sua postagem no Facebook. Do São Paulo? Não, falando que durante as aulas virtuais você dorme. Ah, tá. Eita, professor. Não, mas é das aulas virtuais da escola. E a casa caiu, hein? Brincadeira, Daniela, Eita. brincadeira. É brincadeira. Ai, vou ter que abrir outra página. Pera aí, gente. Ah, não. Ufa. Aí, vamos lá, gente. Página 235. É a mesma dos exercícios aí. Aula 15. Ligação covalente dativa. Se você está meio dormindinho aí, acorda, pelo amor de Deus. O nome é ligação covalente dativa. E mó galera lê esse dativa como se um átomo tivesse dando elétron para outro. Não está. É só o nome que é ligação covalente dativa. É ligação covalente. Lembra da aula da semana passada? Na ligação covalente, os elétrons são compartilhados. Ninguém dá elétron para ninguém. Onde dá elétron um para o outro é na ligação iônica. O povo não gosta mais de usar esse nome aqui, ligação covalente dativa. O povo prefere usar essa aqui, ó, ligação coordenada. São dois nomes para a mesma coisa, covalente dativa e ligação coordenada, tá bom? Então vamos lá. Não era assim que eu queria mostrar, não. Agora sim. Pronto. SO, essa aqui é a fórmula eletrônica, essa aqui é a fórmula estrutural, né? A fórmula molecular seria SO. Tanto o enxofre quanto o oxigênio estão na coluna 6A na tabela periódica. Coluna 6A da tabela, 6 elétrons na última camada. Enxofre, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem tem 6 elétrons na última camada quer ganhar 2 elétrons para ficar com 8 elétrons na última camada, certo? Se eles querem ganhar 2 elétrons, então cada um, tanto enxofre quanto oxigênio, quer fazer 2 ligações. Então, o enxofre faz 2 ligações com oxigênio e já era, acabou. Os elétrons da ligação eu coloquei em preto aqui, ó, só para evidenciar. Um elétron do enxofre, um elétron do oxigênio, uma ligação. Um elétron do enxofre, um elétron do oxigênio, outra ligação. Então aqui está dupla ligação. Problema. Se você fizer a reação do enxofre com oxigênio, não se forma SO. Essa molécula SO não existe. O que existe é SO2 e SO3.
SO, teoricamente, é possível, mas na prática ela não existe. Vocês não têm que saber se a molécula existe ou não, tá? Eu estou falando isso que é para mostrar o porquê e como acontece o SO2 e o SO3. Eu preciso colocar mais um oxigênio aqui, que é para formar SO2. Então, o caso vai ser o seguinte. O enxofre, e na verdade tudo que eu falar para o enxofre vai valer para o oxigênio, né? O enxofre e o oxigênio já fizeram todas as ligações que eles queriam fazer. O enxofre queria ganhar 2 elétrons, ganhou os 2 do oxigênio. O oxigênio queria ganhar 2 elétrons, ganhou os 2 do enxofre. Os dois fizeram as 2 ligações que eles queriam. E, além disso, cada um deles tem 2 pares de elétrons que não estão fazendo ligação. A gente chama esses pares de elétrons de pares de elétrons livres. Eles não estão participando de nenhuma ligação. Então, quando um elemento já fez todas as ligações que eles queriam, o enxofre e o oxigênio já fizeram as 2, e ainda assim ele tem par de elétron livre, ele pode realizar uma ligação covalente dativa, que eu já explico como é que é. Nesse caso, tanto o enxofre quanto o oxigênio podem fazer ligações covalentes dativas. Qual dos dois você vai escolher para fazer? Lembra da fila de eletronegatividade? E você vai escolher entre os dois aquele que é menos eletronegativo. Então, entre o enxofre e o oxigênio, o menos eletronegativo é o enxofre, então é ele que vai fazer a ligação covalente dativa. Tudo bem até aí? Fala Márcio, comigo. desculpe. Fala. Você poderia repetir, por favor, o que é eletronegatividade? Eu sempre esqueço. Eletronegatividade é a tendência de um átomo em atrair elétrons de outro átomo quando esse estabelece uma ligação química. Aí você precisa lembrar daquela filazinha lá. Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. O povo gosta de falar aquela frasezinha. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Lembrou? Lembrou? Tudo bem? Lembrei, obrigado. Beleza. Tranquilo. Então, de novo, o enxofre, entre o enxofre e o oxigênio, o enxofre é menos eletronegativo, então a gente vai fazer a ligação covalente dativa com ele. Pausa. Fiz e fiz. Ligação covalente dativa não existe. Ligação covalente dativa não existe. Como ligação covalente dativa não existe convenção para representar a ligação covalente dativa. Cada um representa de um jeito. Tem gente que representa com um tracinho só, parece ser uma simples, mas é uma dativa. Tem gente que representa por uma flecha, eu prefiro assim, representar por uma flecha. Tem gente que representa com dupla. E eu já vi, acredite se quiser, sendo representada por tripla. Caiu uma vez na UFMG, a dativa estava sendo representada por tripla ligação. Então, espere de tudo. Simples, dupla, tripla e uma flechinha. Eu prefiro a flechinha. Segundo, ligação covalente dativa não existe. Então, o que eu vou falar daqui para frente agora é esquisito pra caraca. Alguém bolou tudo isso que eu vou falar para vocês. Não é assim que acontece, mas alguém bolou tudo isso que eu vou falar para vocês. E é assim que cai no vestibular, então paciência. Então vamos lá. O que acontece? Ó, tá vendo aqui para cá. O oxigênio, 6 elétrons na última camada. Aproveita um par de elétron livre. O enxofre pega esse par de elétron livre e faz uma ligação covalente dativa com o oxigênio. Márcio, Não, fala, Letícia. desculpa, tem como você repetir? Eu acho que travou pelo menos só pra mim, não sei. Não, foi só pra você não, Letícia, pra mim também. Travou todo mundo? Travou onde? Uhum. No comecinho da explicação. Tá bom. Então, ó, daqui para cá.
tem um oxigênio a mais e o oxigênio está recebendo uma ligação covalente dativa do enxofre. O oxigênio tem 6 elétrons na última camada e o enxofre pega um daqueles pares de elétrons livres que ele tem 2, né? Ele pega um deles e realiza uma ligação covalente dativa com o oxigênio. Na hora de contar os elétrons na última camada para o oxigênio, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, que ele já tinha, 7 e 8. São os dois do enxofre, entendeu? Um outro jeito é contar a ligação covalente dativa como duas ligações. Só que você vai contar como duas ligações só para quem está recebendo a dativa e não para quem está fazendo. Porque o enxofre, ele está fazendo as duas ligações aqui com o oxigênio. E quantos elétrons ele tem na última camada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Esses 7 e 8 são os do oxigênio outro lá. Não vai contar nada daqui. Então, a dativa, você só pode fazer quando o cara já tiver feito todas as ligações que ele queria, ele já está com o octeto completo, e tem par de elétrons sobrando. Par de elétron livre sobrando. Que aí ele pega esse par de elétrons e estabelece uma ligação covalente dativa. De novo, eu prefiro representar assim. Faz ali uma bolinha, uma flechinha para quem está recebendo a dativa. Normalmente não se faz assim, se faz igual eu fiz ali naquele exercício do PCl3, é só colocar o oxigênio bem pertinho do enxofre ali e acabou. Ninguém faz a flechinha, que eu acho mais fácil de ver, então eu coloco a flechinha. Isso é na fórmula eletrônica. Fórmula estrutural. No lugar dessa flechinha, podia estar uma ligação, 2 ligações, 3 ligações ou a flechinha. Tanto faz o jeito que você vai fazer. Beleza? Esse é o SO2. Ainda existe o SO3. Onde vai entrar o SO3? Onde é que vai entrar o outro oxigênio? O enxofre ainda tem um par de elétron livre. Então, ele usa este par de elétron livre para fazer mais uma dativa para o oxigênio. Sumiram os elétrons da última camada do oxigênio. Sensacional. Tem 6 elétrons aqui em volta. Olha com os olhos da fé. E aí vai ficar 6 elétrons, 6, 7 e 8. Então, esta ligação é igualzinha ali de cima. E a representação igual também. Pode ser simples, dupla, tripla ou então a flechinha. Tudo bem? Márcio, Fala, David. eu não sei se, tipo, você vai falar sobre isso ou não, mas, tipo, e o SO4? Já que acabou os pares, tipo, aonde entra aí? Travou? Não, não travou não, é que eu tô... Nossa, tem 3 Word aberto aqui, cara. Carlos, depois você pode explicar como é que isso cai? Porque isso não existe. Na minha escola eles nem deram isso. Sério? Que escola Sim, você fez? é uma escola que é americana, que é com os estudos baseados no que é lá. Sensacional, adorei. É o Calçado também falou isso. Você sabe que o Calçada foi meu veterano na faculdade, né? Ah, é? É. Ele era 1 ano na minha frente. E ele era o negócio lá da Xuxa, você sabia disso? Mentira! Todo mundo vem falar isso. Eu não acredito que vocês caem nessa história, cara. Eu não duvido, não. É mentira! Aê, até que enfim! Consegui fechar o Word.
Pronto, tudo isso foi para abrir o pente. Nossa, olha o tempo que eu demorei para abrir o pente, cara. Vamos lá, David. Enxofre. Quantos elétrons de enxofre tem na última camada? 6. 6 elétrons na última camada. Vocês estão vendo eu desenhando aí ou não? Sim. 6 elétrons na última camada. Oxigênio. Quantos elétrons tem na última camada? Também. 6. Também tem 6 elétrons na última camada. Excelente. Tá. Aí, estes dois elétrons vão estabelecer uma ligação, beleza? Entre enxofre e oxigênio, tudo bem? E aí vai ficar elétrons na última camada para oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Vai acontecer a mesma coisa desse lado. Pô, por que sumiu? Mesma coisa desse lado. Uma ligação aqui entre enxofre e oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Ô, Márcio, peraí. Não é Fala. duas ligações? Então, quem? Não é duas ligações Quem? entre o oxigênio e o enxofre? Não, no caso do que você pediu para mim, não. Você pediu Ah, SO4, é não diferente? foi? É diferente. É Ah, diferente. tá. Aí o que vai acontecer? O enxofre vai pegar este par de elétrons aqui de cima, que não está fazendo ligação, e vai fazer uma dativa com oxigênio. Ó, normalmente a fórmula eletrônica vem assim mesmo, gente, sem representar aquela bolinha e a flechinha do jeito que eu coloquei. Você tem que se tocar que esses dois elétrons aqui estão fazendo uma dativa para o oxigênio. Todo mundo entendeu o que eu falei? Renata já responde sua pergunta. Embaixo aqui vai acontecer a mesma coisa. Um, dois, três, quatro, cinco, 6. E aí aqui tem uma dativa do enxofre para o oxigênio. Então aqui tem duas dativas e duas ligações simples entre enxofre e oxigênio. Sumiu um elétron do oxigênio aqui. O problema é que os dois oxigênios aqui, ó, esses dois, eles não estão com 8 elétrons na última camada. Tá com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mesma coisa por esse aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, está faltando um elétron para cada oxigênio aqui do lado, tudo bem? Já se tocou? Aí vai vir um elétron de fora, Por isso que é -2, né? Não é só por isso 4. que é -2. SO4 -2. Justo. Justo, Porque ele justo. precisa ganhar 2 elétrons para ficar com isso aí. Normalmente, sei lá, pode ser, por exemplo, sódio, que dá o elétron para ele. Agora, podia ser hidrogênio. Aí o elétron vermelho ali é do hidrogênio.
Tudo bem? Entendi, agora faz sentido. Então, SO4, 2 menos. Ou no caso aqui, não é 2 menos porque a ligação entre o hidrogênio e o oxigênio ainda é covalente, né? Então, essa aí fica a fórmula do ácido sulfúrico, H2SO4. Beleza? Beleza, valeu, Márcio. Imagina. Professor, Quem me chamou? Daniele. Oi, Dani. Professor, no caso, por exemplo, dos dois oxigênios que duas pontas da horizontal, é, não tinha só um elétron do enxofre? Um de cada lado, no caso? Porque, tipo, são 6. Aí fez a ligação em cima com o oxigênio, embaixo com o outro, e aí dos Isso. dois lados sobrou apenas, tipo, de um lado e do outro sobrou outro. Então, como que fez a dativa, sendo que precisa de um par? Um, no caso. Tá. Para entender alguma coisa? Deu. Eu vou trocar os elétrons pelas ligações, tá? Então, aqui... Pô, apaga aí, nego. Aê. Aqui tem uma ligação. Tudo bem? Sim. Aqui é a mesma coisa. Uma ligação. E aí o enxofre tem 6 elétrons na última camada. Um elétron está aqui, um elétron está aqui. Então já foram 2. Sobram 4. 1, 2, 3 e 4. Ah, tá. Agora eu entendi. Entendeu? Aí este par de elétrons... desenhei em cima dos elétrons. Ele faz a dativa para o oxigênio lá. E esse par de elétron é do enxofre. Ele faz a dativa para o oxigênio aqui embaixo. Entendi. Entendeu? Entendi. As que tá nas duas pontas da horizontal é as ligações. Ligações E aí as covalentes outras duas que normais. são as dativas. Cortou o finalzinho que você falou. Não, eu falei que eram as ligações covalentes normais, e aí as outras eram as dativas, né? Isso, dativas são essas duas. Todo o resto são ligações covalentes simples. Aqui tem uma simples também, entre o oxigênio e hidrogênio, e aqui tem uma simples também entre o oxigênio e hidrogênio. Entendi. Obrigada, professor. Entendeu? Gente, mais alguém alguma pergunta aqui? Tá, Renata, como cai? Aqui em São Paulo não cai. O máximo que caía era eles pedirem para identificar. Tem ou não tem ligação covalente dativa. Mas eles não pediam para desenhar. Né? Faça a estrutura do tal que tem uma covalente dativa. Isso aí eles não pediam. Aí eu sempre falava isso, porque essa pergunta que você fez agora, todo ano me fazem. Mas como é que isso aí cai na prova? E eu sempre respondia isso, não se preocupa, não cai na prova, o que você tem que saber é reconhecer e identificar, tal, papapá. Isso vai ser uma coisa importante quando vocês forem fazer as aulas de ΔH, lembra de energia de ligação? Energia de ligação de dativa é diferente da simples, dupla e tripla, né? Então você tem que reconhecer, aqui é uma dativa, tal, papapá. Aí eu não lembro se foi ano passado, ano retrasado, eu falei, não, isso aí, não se preocupe, isso aí não cai na prova, tá? O moleque puxou a prova do bolso, me mostrou, caiu. Escreva a fórmula, eu nem lembro mais que composto que era, mas tinha uma ligação covalente dativa. Só que foi lá no sul. E no sul a prova de química é um pouco mais puxada do que no resto do Brasil. Então, assim, no sul já caiu uma vez, então pode ser que caia de novo. E aí o cair escreva a fórmula eletrônica para o ácido sulfúrico. Isso aí que eu acabei de fazer, por exemplo, entendeu? Agora, no resto do Brasil, não precisa se preocupar, não. Pelo menos até hoje não caiu.
Você entendeu, Renata? Acho que foi a Bia, prof, que perguntou isso, mas eu entendi também. Ué? Eu entendi, sim. Obrigada. Ah, foi a Bia? Tem 3, eu sou a rede. Ah, é porque só tá o nome aqui, aí é difícil de ver. Tá bom. Mais alguém, gente? Professor, Perguntas? Lindo, né? Que nem a Daniela. Tudo bem? Ô, professor, Fala, David. na última tarefa tinha pedindo a ligação da ativa do CO, do monóxido de carbono, numa questão, tipo... Mas era só de assinar lá, não precisava representar, entendeu? Então, só que, tipo, eu não tinha entendido... Ai, como eu posso explicar? Não, é porque era uma tarefa de... Só me tira uma dúvida, Márcio. Tipo, a dativa só pode ser classificada com ligação, tipo, entre dois elementos da mesma família, porque o monóxido não é, certo? Tipo, o C e o carbono e o oxigênio não são da mesma família, certo? Sim. Ou não, tipo, não tem essa restrição de ser da mesma família. Não, não tem essa restrição. Enxofre e oxigênio são da mesma família, né? Uhum. Então, Para mas... fazer o SO2 e o SO3. Não, não existe essa restrição, não. Inclusive, puta que merda, eu fechei, cara. Não precisa não, Márcio, abrir de novo. Ozônio, O3, é um oxigênio dupla com outro oxigênio. E aí tem uma dativa entre um dos oxigênios com outro oxigênio. Então pode ser, inclusive, entre o mesmo elemento. Entre átomos do mesmo elemento. Não tem Tá problema, bom, não. justo. Uhum. Beleza? Eu quis abrir aqui, cara, porque nesse exercício aqui, ele tá falando de CO e CO2 com a ligação da É ativa. É esse o mesmo mesmo. exercício ou não? É esse mesmo. É esse aqui? Tá Uhum. bom, a gente já vai fazer. Gente, alguém alguma pergunta? Só mais uma coisa, é só em ligação covalente, né? Não pode ser em composto iônico. Putz, grila. Então, imagina se fosse Na2SO4. Entre o sódio e os oxigênios, a ligação é iônica, ponto. Agora, dentro do SO4 tem ligação covalente. Tem ligação covalente Entendi. dativa. Então, Uhum. continua sendo um composto iônico de qualquer forma. Tudo bem? Tá. Entendi. Mais alguém, gente? Perguntas? Ô, Márcio, Oi? a dativa acontece só com pares de elétrons ou pode acontecer com um elétron só? Não. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Não deixe seu diabo ter querendo tomar conta do seu corpinho. Não permita. Não. Vou ter que abrir, não vai ter jeito, cara. Vou ter que abrir. Felipe, Oi, elétron tem carga elétrica negativo. negativa. Ótimo. Ô saco. Aí o carbono tem 4 elétrons na última camada. 1, 2, 3, 4. O oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? No CO2, tem outro oxigênio do lado de cá, igual eu mostrei na aula de semana passada, tem outra dupla ligação aqui, tudo bem? Beleza.
Tá. Gente, só vou pedir para vocês falarem um pouquinho mais alto hoje, cara, por causa do microfone, do fone que eu tô sem aqui. Tá mó bagunça aqui do lado de fora do meu apartamento, eu não tô ouvindo nada, cara. Tá bom. Como é que um elétron que tem carga negativa estabelece uma ligação com outro elétron se esses dois carinhas têm carga elétrica negativa? Porque negativo com negativo repele, certo? Certo. Tá, só que o elétron, partículas carregadas eletricamente em movimento, geram um campo magnético. Aquele negócio de campo magnético polo norte e polo sul, sabe? Uhum. Então, a ligação vai se dar quando o polo norte gerado por esse elétron atrair o polo sul gerado por esse elétron, e essa atração tiver a mesma intensidade que a repulsão do negativo com o elétron. Quando uma força anular a outra, a ligação está estabelecida. Entendeu? Entendi. Sendo assim, não dá para ter ligação química com um elétron só. Não dá. Para ter ligação química, tem que ter 2 elétrons. Se tiver 3 elétrons, dá para fazer uma ligação. Se tiver 4 elétrons, dá para fazer 2 ligações. Ligação química é sempre em par. Não dá para ter 1, 3, 5. É 2, 4, 6. Então, Sempre a em par de dativa, elétrons. Fala. então, a dativa acontece esse negócio aí que você falou entre os elétrons do mesmo elemento, do mesmo átomo. Cara, posso te falar de verdade o que acontece? É que a galera não gosta, cara. Que a galera guarda assim, ó. O Matheus tá aí? Não viu o Matheus hoje? Ele tá aí? Não. Lembra que o Matheus falou semana passada? Ah, mas e aquele carbono que faz 6 ligações? Porque a galera gosta de falar quantas ligações cada átomo faz. Ah, então tá na ponta da língua de todo mundo. O carbono faz 4 ligações e acabou. Vou mostrar de verdade o que acontece aqui, ó. Tá vendo esses 2 elétrons do oxigênio? Os 2 que vão fazer a dativa? Uhum. Eles ficam aqui, ó. E tem 3 ligações entre o carbono e o oxigênio. Pronto, é isso que acontece. Qual é a diferença da covalente normal para a dativa? A covalente normal, como é que eu aumento isso aqui? Aqui. Vem para cá. Na covalente normal, um elétron veio do carbono, um elétron veio do oxigênio. Vem um elétron de cada átomo que está estabelecendo a ligação. A ligação covalente dativa é uma ligação como qualquer outra, só que os 2 elétrons vêm do mesmo cara. É só essa a diferença. Você entendeu? Aham, beleza. Espero que tá passando um helicóptero aqui, não tô ouvindo nada, cara. O helicóptero tá reportando o trânsito em São Paulo num dia que é feriado, no meio de uma quarentena. Pra que o helicóptero? Tá, agora eu ouço. Felipe, você entendeu? Entendi sim, valeu, Márcio. Beleza. Então, vamos continuar, povo. Vamos nos exercícios daquela aula. Aqui, ó. Página 236. Exercício 1. As substâncias X, Y e Z, sólidas à temperatura ambiente, apresentam as propriedades físicas resumidas na tabela adiante. Com base nestes dados, conclui-se que, o me fiz aqui saiu errado, é condutividade elétrica do sólido, não do sódio. Condutividade elétrica do sólido. Então, X é solúvel em água, não conduz corrente elétrica no estado sólido,
conduz no estado líquido. Estado fundido é estado líquido, né? E também conduz em solução aquosa. O que é o X? Um sal, no caso. Composto iônico. É um composto iônico. É um composto iônico. Não conduz no estado sólido, conduz no estado líquido ou se estiver em água. O X, com certeza, é um composto iônico. O Z não conduz no estado sólido, não conduz no estado líquido. Não conduz corrente elétrica de jeito nenhum. O que é o Z? Molecular. É molecular. Molecular. Ligações covalentes. Y. Conduz no estado sólido, conduz no estado líquido. Conduz corrente elétrica de qualquer jeito. Um metal. Metal. Ih, gente, eu estou fazendo exercício da outra aula. Ah, tudo bem, vamos aqui mesmo. É um metal. Y é um metal. X é uma substância iônica. Y é um metal. Z é covalente. Resposta B de bandida. Eu vou falar de ligação metálica, tá, gente? Mas acredite se quiser, eu já dei a aula toda. Tudo que você tem que saber de ligação metálica está nessa tabela. Conduz corrente elétrica no estado sólido, conduz corrente elétrica no estado líquido. Acabou. É isso. 236, Dani. Ah, tá, valeu. 2. As moléculas do monóxido de carbono e do dióxido de carbono possuem diferenças nas suas estruturas moleculares. Assinale a alternativa correta. Fala aí comigo, David. O que você pensou aí? Fala aí. Não, na real eu consegui fazer essa questão, só que eu tava na dúvida se, tipo, por exemplo, tinha que ser necessariamente da mesma família para ter uma dativa, sabe? Ah, entendi. Tá, então vamos lá. CO tem ligações iônicas. Falso. CO tem duas ligações covalentes simples. Eu desenhei o CO aqui só para não ter que fazer a coisa e não mostrei aqui, e não mostrei para vocês aqui. CO tem duas ligações covalentes simples. Nesse exercício ele chamou a dupla ligação de duas ligações covalentes simples e não de uma ligação covalente dupla. Duas ligações covalentes simples. E uma ligação covalente dativa. Tudo bem? Duas ligações covalentes simples e o CO2 tem duas ligações covalentes simples e duas dativas. No CO2 não tem ligação covalente dativa, né? Então a B está fora. C, ambas possuem duas ligações covalentes dativas. CO2 não tem dativa. CO possui duas ligações covalentes simples e uma dativa. Beleza. CO2, 4 ligações covalentes simples. Essa é a resposta. CO é linear e CO2 é triangular, a gente vai ver semana que vem. Mas o CO2 não é triangular, de qualquer forma. Então a resposta é D. Tá bom? Tudo bem? 3. Prof, só uma pergunta. Pode falar, Renata. A geometria tem a ver com eletronegatividade? Puta, não. Tá. O que tem a ver é, na hora de ver se a molécula é polar ou apolar, você tem que ver as duas coisas. Você tem que ver a geometria molecular e a diferença de eletronegatividade entre os átomos que estão se ligando. Entendi, tá bom. Tudo bem? Mas a geometria não depende da eletronegatividade. Tá. 3. A gente tem dois jeitos de fazer essa 3 aí. Tem o jeito de corintiano. Nossa, tem aquela moça que fica brava, né, cara? Quem que é mesmo? Será que ela tá aí? É Esther. Júlia. Eu acho que não. Não? Não, é a Júlia. É. Mas ela não tá aqui, não. Tá não? Bom, tem o jeito corintiano, e o jeito corintiano não é que é o jeito burro, é o jeito que você sofre. Sofre pra caramba. E tem o jeito esperto. Você resolve muito mais rápido.
Qual que você quer? Fui esperto, porque corintiano vai dar muito certo, né, professor? Não, resolve. O corintiano resolve o negócio também. Só que demora mais, sofre, entendeu? Eu também prefiro o jeito esperto. Consulte a classificação periódica dos elementos e escreva as fórmulas eletrônicas das moléculas formadas pelos seguintes elementos: fósforo e hidrogênio. Zifis, vamos lá. Fósforo. Está em qual coluna na tabela? 17? Não, É na segunda? não. Nossa, eu sou péssimo. Ah, 5A. 5A. Embaixo do nitrogênio. Certo? Por que eu estou falando esse é o jeito esperto? Lembra da aula de tabela periódica. Os elementos que estão na mesma coluna na tabela periódica são muito parecidos entre si. Nas ligações químicas, eles são praticamente idênticos. Significa que o fósforo faz ligações da mesma forma que o nitrogênio. O fósforo está embaixo do nitrogênio na tabela periódica. Então, como é que fica a fórmula eletrônica da molécula formada entre o fósforo e o nitrogênio? Cara, é fósforo e hidrogênio. É só trocar o nitrogênio pelo fósforo. Copia isso aqui, ó. Só que ao invés de botar um N ali no meio, você bota um P do fósforo. Enxofre e hidrogênio. Enxofre está onde na tabela? 6A. 6A. Está embaixo do oxigênio. Então você vai trocar o oxigênio aqui por um enxofre. Acabou. Copia isso aqui. Só que ao invés do oxigênio é o enxofre. Flúor e carbono. Aí ele mostrou o carbono aqui e o flúor ali. Quantas ligações o flúor está fazendo aqui? É uma. Uma. E o hidrogênio, quantas ligações faz? Uma também. Então você vem nesse desenho e troca o hidrogênio pelo flúor. Flúor e carbono. Então vai ficar flúor, flúor, flúor e flúor. Acabou, cara. Só isso. Fica assim, ó. É só trocar o nitrogênio pelo fósforo, o oxigênio pelo enxofre e o hidrogênio da primeira molécula você troca por flúor. Só não vai esquecer de botar os 7 elétrons da última camada do flúor, né? Vai ficar assim os desenhos. Tudo bem, gente? Beleza? Posso tirar o desenho? Pode. Último. Das substâncias sólidas X e Y, duas substâncias sólidas X e Y apresentam propriedades listadas na tabela adiante. Baseado nessas informações, pode-se afirmar que, gente, esse exercício é padrão, cai pra caramba na prova. Teve aqui. As duas questões são da Unesp, mas não significa que só cai na Unesp, não. Cai pra caramba isso aí na prova. X é solúvel em água, X é solúvel em água, Y é insolúvel. X é insolúvel em CCl4, Y é solúvel em CCl4. Essas 4 informações aqui vão ser mais relevantes daqui 2 semanas. Então hoje vamos sem olhar isso aqui. X, a temperatura de fusão é 880 graus Celsius. Cara, 880 graus Celsius, a temperatura de fusão é alta ou é baixa? Alta. Passou de 600 é alta. Quem é que tem alta temperatura de fusão? Compostos iônicos. Compostos iônicos. Composto iônico. Cara, eu não preciso nem olhar o resto das informações do X. Temperatura de fusão acima de 600 já era. Certeza absoluta que ele é um composto iônico. Ô, Márcio, Oi? teve uma questão na tarefa que o ponto de ebulição, fusão do composto da ligação metálica, não posso falar composto metálico, né? Ou não? Também tá errado.
Vou falar disso ali em cima. Não tem Tá. problema. Era maior do que o do iônico. Ah, Então não dá para olhar só por isso também, né? é que se você olhar dois que são muito altos, aí você vai olhar o resto das informações. Mas normalmente é um muito alto e o outro muito baixo. E aí esse muito alto, certeza, é composto iônico, Tá bom. tá? O Y, a temperatura de fusão é 114 graus Celsius. Cara, a da água é 100. 114 graus Celsius, a da água é 100 de ebulição, né? 114 não é tão alto assim. Condutividade elétrica no estado sólido, não conduz. Condutividade da solução em solvente adequado, não conduz. O Y não conduz corrente elétrica de jeito nenhum. O que é o Y? Molecular. É molecular. Então, o X é iônico e o Y é molecular. Resposta B, de bandida. Tudo bem? Márcio, Oi? nem aquelas cadeias carbônicas gigantes têm pontos de fusão e ebulição tão altos quanto os compostos iônicos? Cara, eu só consegui ouvir o começo do que você falou. E aquelas cadeias carbônicas enormes que tem, eu imagino que seja temperatura de fusão maior do que composto iônico, é isso? Eu perguntei se eles não atingem, tipo, tão alto quanto. Você perguntou se eles o quê? Se não atingem, tipo, tão alto quanto os compostos iônicos. Tipo, para eu eliminar e já dizer que é composto iônico só pela temperatura de fusão. Então, eu não lembro se foi num plantão de dúvidas ou se foi numa aula. Eu não gosto de falar sempre ou nunca, né? Com certeza vai ter algum composto orgânico de cadeia carbônica que ela é tão extensa e linear que ela vai ter temperatura de fusão e ebulição maior do que um composto iônico que tem a temperatura de fusão e ebulição mais baixa do que os outros. Mas isso é um caso extremo. Em geral, não é assim, né? Você entendeu? Tá bom, entendi sim. Obrigado. Tá. Gente, mais alguém? Tá. Antes de eu continuar, Natália, Que? eu consigo escrever aqui? Não. Beleza. Eu vou responder isso para você porque é uma dúvida que a grande maioria dos alunos tem, então vou aproveitar que você está fazendo essa confusão e vamos tirar ela já. Eu acho que foi o credo. Que falou disso aqui, não foi? Foi. Tá. O que é uma substância pura simples? É quando é formada pelo mesmo elemento. É formada por um elemento só. Lembra que todo químico é preguiçoso pra caramba e a gente fala simplesmente substância simples. Substâncias simples são aquelas formadas por um elemento químico só. Por exemplo, H2. Por exemplo, O2. Beleza? Do mesmo jeito que existem substâncias simples, existem substâncias puras compostas. Substância pura composta. Químico é preguiçoso pra caramba e fala só substância composta. O que é uma substância composta? Formada por mais de um elemento químico. Mais de um elemento químico. Hidrogênio com água, com hidrogênio.
com oxigênio, água. CO2. Beleza? Aí você falou, eu posso chamar de composto metálico? A fórmula de um metal é assim, ó. Metal sódio, a fórmula dele é assim, Na. Eu posso chamar isso aqui de composto metálico? Acho Não. que Acho que não. não. Não pode. Não pode. Por quê? Porque ele não é um composto. Ele não é uma substância composta. Então, isso aqui não é chamado de composto metálico. Vai ser composto metálico quando o metal tiver mais do que um elemento químico. Por exemplo, se for sódio e alumínio. E a fórmula vem assim mesmo, com esse tracinho aí. Entendeu? Então, esse aqui de cima não é um composto. Esse aqui de baixo é um composto, porque ele tem mais do que um elemento químico. Beleza? Então, se eu chamar de composto, eu estou generalizando e, tipo, não estou incluindo os que são substâncias compostas, substâncias simples. Então, mas essa generalização está errada. Não pode ser É, sim, porque eu não estou feito. incluindo substâncias simples. Tipo, NA. Então, é porque quando você metálico. fala de composto, você fala... Você está falando de alguns. Ih, saco, minha internet está caindo. Vocês estão me ouvindo ainda? Então, Aham. quando você fala de composto, você está falando desses caras aqui de baixo, mas você não está falando deles, desses aqui de cima. Aham. Então, quando você Entendi. dá exemplo falando composto, a única vez que vai estar certo, todas as vezes, é se for um composto iônico. Porque iônico não tem jeito, ele tem que ter dois diferentes, é NaCl, não dá para ser Na com Na. Se for Na com Na, é metal. Se for cloro com cloro, a ligação é covalente, é uma molécula. Então, se é iônico, tem que ter dois diferentes, não tem jeito. Pelo menos dois diferentes, Tá. né? Então, aí pode. Aham. Eu posso falar, então, que composto Gente, mais é alguém? sinônimo de substância simples, substância composta, ou não? Cortou tudo, Natália. Cortou tudo, Natália. Não consegui ouvir. Tá ouvindo agora? Tô. Eu posso falar, então, que composto é sinônimo de substância composta. Sim, Tá bom. Entendi, então, Márcio. Obrigada. imagina. Então vamos lá, meus filhos. Para terminar, isso aqui é bem rapidinho. Ligação metálica. Vai ocorrer entre dois átomos pouco eletronegativos. Primeiro eu falei da iônica. Era um muito eletronegativo e outro pouco. Depois eu falei da covalente, os dois muito eletronegativos. Só está faltando os poucos eletronegativos. Lembra a minha brincadeirinha? Só tem três tipos de ligação. Ganha, 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 perde, perde, perde. Então, a iônica é ganha, perde. Um átomo ganha, outro perde elétron. A covalente, os dois ganham. A ligação metálica, os dois perdem elétrons. Caraca, mas como é que vai acontecer isso? Os dois vão perder elétrons? Vão? Esse cara aqui vai se ligar com esse cara aqui, do mesmo jeito que a gente viu hoje. Só que os dois são pouco eletronegativos. De novo, lembra da aula de tabela periódica? Existe uma propriedade que se chama eletropositividade. É a tendência de um átomo em repelir elétrons quando estabelece uma ligação química. Os dois aí são muito eletropositivos. Eles se ligam e imediatamente jogam os elétrons fora. Se eles jogam os elétrons fora, os elétrons não pertencem a ninguém. Aí vai ficar aqui os núcleos carregados positivamente. Na verdade, o núcleo e o átomo inteiro, né? Carregados positivamente porque eles perderam um elétron. E entre os núcleos, os elétrons todos da ligação que foram jogados fora. Esses elétrons não pertencem a ninguém. Principal característica da ligação metálica, mar de elétrons livres. Esses elétrons que estão aqui no azulzinho não pertencem a ninguém, a gente chama de mar de elétrons livres, que não pertencem a ninguém.
Substâncias que só tenham ligações metálicas são chamadas de metais. Se tiver mais do que um metal presente, por isso que eu comecei a falar com a Natália sobre o que ela tinha perguntado, porque isso agora é relevante. Se tiver mais do que um metal presente, então a gente vai chamar aquilo de liga metálica. Tenho certeza que vocês já ouviram falar nessa expressão. O anel, sei lá, o anel que seus pais... Ele não é substância pura, ele não é ouro puro, é uma liga metálica. É importante saber estas duas de cor. Estas duas. O saco. Aí. Estas duas. Bronze é uma liga formada principalmente por cobre e estanho. É cobre, estanho e alguma outra coisa. Essa alguma outra coisa pode ser um montão de substâncias diferentes, metais diferentes, e dependendo para que o cara vai usar o bronze, ele coloca um elemento ou outro. Você mexe na composição da liga. E a mesma coisa para o latão. Latão é uma liga formada principalmente por cobre e zinco, e alguma outra substância, algum outro metal, que dependendo do que o cara quiser, ele vai colocar um metal ou outro. Bronze, todo mundo sabe para que é usado. Medalha de bronze na Olimpíada, as estátuas são feitas de bronze. E latão são muito utilizados em instrumentos musicais, aqueles metais, saxofone, tuba, trompete, etc., são todos feitos de latão. Beleza? Marcos, Oi, tudo bem? fala aí, Johan, tudo bem? Tudo certo. Eu já vi em prova cair porcentagem de quanto tem que saber. Ah, Isso você tá tem que zoando, decorar? cara. Já vi cair, cara. Nossa, cara. Eu ia errar isso aí, eu não sei não. Decorado eu não sei. Bom, então beleza. É que eu lembro que era 70% cobre, alguma coisa assim. Então, o mais ou menos eu sei, mas pro cara cobrar na prova não pode ser mais ou menos, né? Ele tem que falar direitinho quanto é que é. Bom, beleza Caiu o quê? O então. latão ou o cobre? É o bronze, né? Ô, latão ou bronze? É o bronze, bronze. Caiu o bronze? Ô, bom, tudo bem. É. Mas ele pedia a porcentagem dos dois? Pelo que eu vi, sim. Nossa, cara. Mas era bem assim, divididão, sabe? Se você soubesse mais ou menos o cobre, você chutava para Era completar só o os dois? 100%. É. Aí você chutava, entendeu? Até completar o 100%. Entendi. Ó. O saco. Por que aconteceu isso? Aí. Quando vocês forem procurar alguma coisa de Wikipedia, pelo amor de Deus, vai se ferrar. Pelo amor de Deus, procure em inglês, cara. Não procure em português, não. Tá aqui, ó. Entre 12 e 12,5% tinha o estanho. Entre 12 e 12,5% de estanho. Então, o resto de cobre. Só que, mano, muito isso aqui. Aonde foi isso aí? Cara, eu não lembro, só sei que eu tava no ensino médio fazendo as provas lá e apareceu uma de universidade lá e era para fazer. Eu não lembro de onde que é.
Nossa, cara, muito específico, não? Acho que é por isso que caiu também, né? Que a gente só tava estudando isso, né? Ah, então, tudo bem, no colégio é uma coisa, mas no vestibular, isso aí não era do ITA, não? Pode ser, cara, não sei. Só sei que tava Se é no ITA eu pedindo. não me responsabilizo, cara. No ITA vale tudo. Pode ser. Mas enfim, se não cai, beleza então. Valeu. Então, o Silas falou aqui, o ouro tem mesmo, cara. O ouro os caras perguntam mesmo, mas aí a gente vai ver, não vai ser nem comigo, na verdade vai ser com o Credo lá na frente, tá? Deixa eu voltar na aula aqui, onde está? Está aqui. Tá. Vai se fuder. Muito bem. Propriedades dos metais. Difícil. É isso aqui que você precisa se lembrar, e só isso aqui, ainda coloquei duas a mais ali, porque colocar só as duas você precisa se lembrar, eu achei muito pouco. Metal, todo mundo sabe disso. Metal é bom condutor de corrente elétrica e bom condutor de calor. Por causa disso que a panela é de metal, que é bom condutor de calor. Bom condutor de corrente elétrica e bom condutor de calor. Coloquei duas a mais aqui, só para você saber que não são só essas duas propriedades, né? Metais são dúcteis. O que é ductibilidade? É a propriedade de formar fio. Na sala de aula é mais legal falar isso que eu vou falar agora, mas com 1 grama de ouro, 1 grama de ouro é muito pouco. Com 1 grama de ouro dá para fazer um fio que tem 5 quilômetros de comprimento. Então imagina só a espessura desse fio. É muito fininho, muito fininho. E metais são maleáveis. Maleabilidade é a propriedade, é a habilidade de formar chapa. É isso. Maleabilidade é a propriedade, é a habilidade de formar chapa. O que é mais legal isso aí na aula do que no ambiente virtual que nós estamos? Lembra da lousa do vetor? Com 1 grama de ouro, dá para fazer 2 lousas do vetor. Então, imagina o quanto é fininha essa chapa. 1 grama de ouro, 2 lousas do vetor, uma em cima da outra. Fica uma chapa bem fininha mesmo. Então, bom condutor de corrente elétrica, bons condutores de calor, dúcteis e maleáveis. Beleza? Oi? Deixa eu te perguntar, você falou da questão da panela, por exemplo, aquelas que esquentam o cabo. E aquelas que, por exemplo, não esquentam o cabo, eu posso dizer que são misturas? Tipo, é uma liga também metálica? Não sei. Não. Se for um metal, certamente conduz bem calor. Normalmente, se conduz bem calor, conduz bem corrente elétrica. Mas no caso do metal, é sempre assim. Conduz bem calor e conduz bem corrente elétrica. Mas nesse caso aí que você está falando, certamente o material do cabo é diferente do material da panela. Aí o material do cabo conduz muito pouco calor. Ah, entendi. E aí a panela em si conduz bem calor, mas o material que é feito o cabo não. Por isso que o cabo não esquenta. Entendi. Mas eu não posso dizer que é uma liga, né? Não, porque toda vez que você fala essa palavra liga, você está falando obrigatoriamente de ligação entre metais. Ah, tá, entendi. Eu adoro quando eu estou lendo alguma coisa e fala, o aço é uma liga, que não sei o quê. O aço não é uma liga. Liga é ligação entre metais. E o aço é ferro e carbono. Carbono não é metal. Então não pode chamar de aço de liga. Quimicamente não pode chamar de liga. Entendi, obrigada. Entendeu? Gente, perguntas? Peraí, mas o aço então seria o quê? Já que não é covalente, ele seria iônico ou não? Seria É que iônica, o né? carbono... Ah, tá. Beleza.
Seria iônica. Acaba não sendo, mas teoricamente seria iônica. Uhum. Gente, mais alguém? Professor, se não fosse incomodar, eu tinha perguntado para o Alvânio, a diferença de covalente polar e apolar. Você poderia explicar, por favor? Tá, vamos aproveitar que sobrou uns minutinhos, porque eu vou falar isso de qualquer jeito na aula de semana que vem, tá? A aula de Ah, semana que então, vem ah, então é não tem sobre problema, isso. não. Eu espero, se quiser. Ah, sobraram uns minutinhos, não sobraram? 2. 2 minutinhos. 2 minutinhos é o tempo que eu vou demorar para abrir a porcaria do negócio aqui, porque eu vou contar para você, viu? Cara, eu vou sair da minha casa e vou mandar uma mulher calar a boca. Professor, o Oi, seu plantão é que horas hoje? 5h30. Ah, tá. Beleza. E como é que faz mesmo pra ver? Tem que entrar pelo Facebook também de novo, é isso? Isso, Ah, tá. Tá bom, tá beleza. bom? Obrigada. Imagina. Agora volta aqui. Cadê você, Pente? Tá aqui. Maravilha. David. Hidrogênio ligando com hidrogênio. Tá me ouvindo aí? Sim. Tá. Hidrogênio só tem um elétron na última camada, o hidrogênio só tem um elétron na última camada. Aí eles fazem uma ligação. A teoria é absolutamente a mesma, não interessa quais átomos você está vendo. Então, eu vou fazer hidrogênio, flúor. Márcio? Acho que travou mesmo, viu, David? Eu pensei que minha internet tinha caído.
E aí, estão me ouvindo? Sim. Sensacional. Muito bem, vamos voltar aqui. Qual foi a parte que caiu? Você tinha explicado só do hidrogênio. Aí você tava mexendo no flúor, aí travou. Sensacional. Nossa, então eu falei mó tempo, cara. Então, flúor tem um elétron fazendo ligação aqui com hidrogênio, 7 elétrons no total na última camada, beleza? Beleza. O que você precisa é olhar a diferença de eletronegatividade entre os dois átomos que estão se ligando. Quem é mais eletronegativo, hidrogênio ou flúor? Flúor. Flúor. Flúor é mais eletronegativo, significa que ele puxa o par de elétrons que está estabelecendo a ligação química para mais próximo dele. Então, o par vai ficar mais próximo do flúor, mais distante do hidrogênio. O par da ligação, beleza? Entre os dois átomos de hidrogênio, não existe diferença de eletronegatividade, tá certo? Certo. Então, o par de elétrons que está estabelecendo a ligação não vai ficar nem para um lado nem para o outro. Ele vai ficar, os dois, o par de elétrons vai ficar equidistante do hidrogênio e dos dois átomos de hidrogênio, tá certo? Tá. Eu não posso falar que o flúor ganhou o elétron do hidrogênio. A ligação é covalente. Então, ele não ganhou. Os elétrons são compartilhados, tudo bem? Uhum. Mas como os elétrons estão mais próximos do flúor do que do hidrogênio, a gente fala que os elétrons estão delocalizados para o lado do flúor. Tudo bem? Uhum. A gente fala que a carga elétrica desta molécula está delocalizada para o lado do flúor. Então a gente fala que sobre o flúor existe uma carga elétrica virtual negativa. Essa carga elétrica virtual negativa a gente representa por uma letra grega menos. Como os elétrons estão mais distantes do hidrogênio, a gente fala que sobre o hidrogênio tem uma carga elétrica virtual, o saco de mouse, tem uma carga elétrica virtual positiva. Já entendi já. Esta é polar, aquela é apolar. Esta tem polos, Entendi. aquela não tem. Uhum. Sacou? Justo. Entendi. Beleza? Uhum. Tá. A Renata tá aí ainda? Não. Ô, Márcio, Oi. então elementos, quer dizer, tipo uma substância simples, mesmo que covalente é apolar, né? Sim. Ah, tá. Se for uma substância... Não, puta merda. O3. Ozônio. O3. Só tem um elemento químico aí, ela é polar. Por causa da dativa? Puta, cara, não me fala, não me pergunta o porquê, cara. Nossa, cara, ó, já procurei em tudo quanto é livro, não achei. Uma vez, eu e os professores lá no Etapa, a gente ficou umas 3 horas discutindo e a gente não chegou a nenhuma conclusão. No livro de faculdade só vem citado, ozônio é polar. Ninguém explica o porquê. Ninguém. Nenhum lugar. Então, não sei. Não sei. Tudo bem. Beleza? Beleza, valeu, professor. Imagina. Mas, ó, a gente vai ver melhorzinho isso aí semana que vem, tá bom? Tudo bem. É que, tipo, tava fazendo tarefa aqui, já tava perguntando disso, eu fiquei com dúvida. Falei, dá uma perguntadinha. Eu não esperava que, tipo, Tem ia ter na próxima aula. diferença entre ligação polar e molécula polar, hein? Ligação é uma coisa, molécula é outra. Mas a gente vê depois. Tudo bem. Valeu, Tá Márcio. bom? Uhum. Imagina. Gente, mais alguém alguma pergunta? Tem uma moça aqui que chama Aline com H. Fala comigo, Aline.
Será que ela não consegue falar? Eu tô querendo falar porque a minha ex-cunhada era a Aline com H. E, mano, o povo tirava muito sarro da cara dela. Professor, Ah, Aline, então não é Aline, é Raline. ela E falou que o aí ela rodava a microfone. baiana. Ela falou. Engraçado, cara. Era muito engraçado, porque ela falava, que Raline o quê? Ah, ela tá escrevendo aqui, o microfone não funciona. Que Raline o quê? Por acaso você fala helicóptero? É Aline. Era muito engraçado, cara. Então tá, gente. Perguntas, alguém? Ah, ela escreveu lá, me chamam de Raline também. Então responde igual. Não é Raline, não é helicóptero, é Aline mesmo, que coisa. Então tá, gente. Para quem for vir no plantão hoje à tarde, até mais tarde. Se não, até semana que vem. Tá bom? Até, Márcio. Obrigado. Valeu, gente. Valeu. Falou. Falou, Márcio. Tchau, tchau. Falou.